Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos a uma live aula hoje incrível. Vou trazer aqui para você um passo a passo de como você pode sair das dívidas. E eu escolhi fazer essa aula hoje, essa live aula hoje, porque hoje é o dia da independência do Brasil. E nesse dia da independência, eu quero convidar vocês a declarar a independência das dívidas. Porque, gente, isso está sendo cada vez mais um grande empecilho aí na vida dos brasileiros. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Senise. Boa tarde, amor. Vamos encaminhar essas lives. Obrigada, Lucas. Encaminha essa live para as pessoas que você acha que pode ser contribuição, porque eu vou passar realmente um passo a passo para você seguir aqui, para você sair desse enrosco das dívidas de uma vez por todas. E eu escolhi fazer essa live hoje, não é por acaso, né? Boa tarde, gente. Eu vou encaminhar aqui, mandar um aviãozinho para algumas pessoas. Esperem um pouquinho, para que a gente possa realmente compartilhar esse conhecimento, né, com mais e mais pessoas. Eu estava fazendo uma pesquisa essa semana, enquanto eu mando aqui para vocês. 78% das famílias brasileiras estão endividadas, gente. Isso é muito preocupante, né? Muito preocupante mesmo, porque vocês imaginam que... Deixa eu compartilhar aqui. Aí, caminhando para mais pessoas... Compartilhe essa live para seus amigos, para seus conhecidos, para sua família, porque o que eu vou trazer aqui hoje não é bate-papo, não, é aula, né? Vou passar mesmo passo a passo, tá aqui, ó, anotadinho, pra gente ajudar mais pessoas a sair desse lugar, porque eu sei como é difícil, né? Como é frustrante muitas vezes as pessoas não conseguir sair desse ciclo, né? E acaba fazendo mais e mais dívidas e se vê sempre voltando para o mesmo lugar. Em vez de diminuir, acaba aumentando, né, os empréstimos e cartão e não sabe como sair disso. Então hoje esse é o meu objetivo aqui, trazer para você realmente um plano. Então pega papel e caneta, né? Já vem porque vai ser realmente uma aula. Boa tarde, Elis, bem-vinda. Vamos, né, deixar o pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu queria falar aqui, por que eu escolhi fazer essa live sobre esse tema, né? Então, olha só, 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Estar endividado não significa estar com o nome inadimplente, né? Hoje, com o nome sujo. Porém, endividado significa o quê? Que todos os dias, quando você acorda para trabalhar, você já está trabalhando para pagar uma dívida futura. Você já vai para o seu trabalho devendo. E pior, né, gente? Eu falo muito sobre isso, que o dinheiro, ele representa a nossa energia de vida. Boa tarde, Fabrício. Bem-vindo. Compartilha aí essa live com mais pessoas. Boa tarde, Rose. Gente, olha que saudade de fazer live, né? Eu não aguento. Eu fico um tempo sumida, daqui a pouco eu engato de novo e volto, sempre tô aqui com vocês, porque é muito bom compartilhar conhecimento. Isso realmente é uma necessidade tão grande que eu tenho. Se eu fico um tempo sem compartilhar conhecimento, eu sinto que tem algo aqui dentro que fica gritando, né? E especialmente essa semana, algumas pessoas, à minha volta principalmente, também percebo que vem passando dificuldade financeira, né? Numa área aí de empréstimos e dívidas que não sabe por onde sair. E eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso trazer algo que realmente as pessoas possam aplicar na vida delas. Não vou ficar aqui falando só, né, conteúdo raso. Realmente eu vou trazer um passo a passo. Que se você anotar e aplicar, eu tenho certeza que você vai sair daqui com muitas ideias, né, muitas possibilidades de coisas que talvez você não enxergou um caminho. E eu quero te mostrar um caminho, né? Obrigada, Fabrício, obrigada. Então, olha só. Olha esse número, gente. Se você está aí hoje com problema com dívidas, com empréstimo, cartão de crédito, enroscado,
e você se sente culpado por isso, se sente culpada por isso, se sente frustrada, saiba que você não está sozinho, não está sozinha, né? 78% da população brasileira estão endividadas, né? E desses 78%, olha só, 78% dos brasileiros entraram em 2023 endividados. Isso representa 69,43 milhões de pessoas que estão com nome, inclusive, com restrição. O que isso significa, gente? 69 milhões de pessoas com nome com restrição. Vocês pensam o que é isso? E aí, o que acontece quando a gente vê muitas pessoas nessa mesma situação? A tendência é que a gente fale para nós mesmos que isso é normal. Não é verdade? Porque aí o seu vizinho está endividado, a sua vizinha está endividada, o seu colega lá, seu amigo, seu parente. Quando você vem falar, compartilhar o seu problema financeiro, as pessoas também vêm e trazem questões, às vezes até muito piores que a sua. E aí, com isso, o que acontece? Você olha para a situação, né, das outras pessoas que você convive e todos estão na mesma, a maioria na mesma situação, você fala, bom, é normal estar endividado. Eu tô fazendo parte de um ambiente que todos estão endividados, então tá bom. E aí você acredita, por ser normal, que não tem um caminho. Todo mundo tá passando a mesma coisa. Ah, tá difícil para todo mundo, né? E aí a gente começa a trazer justificativas para permanecer. Ah, como pode melhorar? Gente, olha só. Voltou? Tá travado aí? Aqui voltou. Espero que não tenha travado aí para vocês. Então, o que eu quero dizer? Que não é normal estar endividado. Não é normal você viver a vida. Voltou, Elis? Ai, que bom. Viu só? Gente, eu vou trazer para vocês aqui. Não, fica até o final da live. Porque eu vou trazer algumas informações aqui referente a dívidas bancárias, principalmente, que coisas que você não sabe. Que coisas que escondem de você, que faz com que você fique presa nas dívidas de empréstimos, pagando juros absurdos, porque essas informações as pessoas não podem saber, né? Então fique aí, que eu vou passar para vocês os detalhes. Mas continuando aqui o nosso bate-papo. Então o primeiro ponto que eu quero que você leve dessa live de consciência é que não é normal você viver para pagar conta. E não é normal você acordar devendo seu tempo de vida, né? Se você pegar hoje todas as suas contas, dívidas, o que é dívida para começar? Aquele financiamento que você tem da sua casa, o financiamento do seu carro, um empréstimo bancário que você tem, de repente, que você precisou para, enfim, fazer alguma coisa, ou até para pagar compromissos que você não conseguiu por algum desafio que você passou, né? Às vezes alguém da família ficou doente, precisou ir lá e fazer um empréstimo, um imprevisto aconteceu. Então, tudo que você deve, que vai vencer para frente, isso é uma dívida, tá? A fatura do cartão de crédito, quando a gente compra lá parcelado, né? A perder de vista. Tudo que você já assumiu um compromisso financeiro, mesmo que você esteja em dia com as suas parcelas, isso é uma dívida. Então, por um padrão, né, que nós brasileiros aprendemos a construir nossos sonhos, é que para a gente conseguir algo, a gente precisa comprar parcelado, a gente precisa comprar financiado, né, a perder de vista. Por quê? Isso é a mentalidade que colocam na nossa cabeça. De que você só vai conseguir realizar seus sonhos através de um investimento, de um financiamento por 15, 20, 30 anos, né? Então, isso são dívidas. E aí, eu vou passar para vocês aqui 8 passos para que a gente consiga sair dessa roda dos ratos. Eu falo roda dos ratos porque tem um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre,
né? Não sei se alguém não leu, leia esse livro que vai, nossa, virar muitas coisas na sua cabeça, do Robert Kiyosaki. E ele fala da corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Né? Essa programação que a gente aprendeu, que é você trabalha, e aí você faz contas, e aí você paga aquelas contas e você faz mais contas e você tem aumento da sua renda, porém as contas aumentam na mesma proporção da sua renda, ou pior, aumentam mais ainda do que aquilo que você ganha. E aí a gente vai se aprisionando nesse padrão de dívidas. Então, esse já vai ser o primeiro passo que você deve anotar aí para sair desse padrão. É a sua mentalidade. Você construir uma mentalidade de abundância. O que é uma mentalidade de abundância, Elis? É uma mentalidade aonde você vai começar a olhar para você, em primeiro lugar, né? Começar a se questionar de como anda o seu comportamento em relação ao dinheiro. É o comportamento das pessoas que convivem com você. E aí, tem uma questão muito importante aqui que eu vou falar para vocês. Que dívidas materiais representam débitos emocionais. Sim. Hoje, além de trabalhar com educação financeira, né, com toda essa parte estratégica das finanças, eu também trabalho com terapia, né, como terapeuta financeiro. E aí, cada vez que a gente se aprofunda nos problemas que as pessoas enfrentam, nas dificuldades que elas enfrentam com o dinheiro, a gente vai entendendo que por trás desses comportamentos, desses hábitos, dessas programações financeiras, existem muitas questões emocionais envolvidas. Então, dívidas representam débitos emocionais. Elis, o que são débitos emocionais? Né? São as prisões emocionais de dependência emocional que muitas vezes você vive em relação a algumas pessoas. Talvez pessoas da sua família, grande parte vem disso, né? Os padrões que você viveu na sua infância, experiências que você teve na sua infância. E ao longo do tempo, inconscientemente, você vai desenvolvendo esses comportamentos que você não tem percepção deles. É quase como se você vivesse num piloto automático. E você faz ações, vai lá, né, paga as contas, faz dívidas, enfim, mas se eu te perguntar agora, talvez você fale assim, Elisa, eu nem sei como que eu fui parar nessas dívidas. Eu já tentei fazer planilha, já tentei fazer controle, já fiz planos, passa ano, sai ano, volta ano e eu me vejo no mesmo lugar. Ou muitas vezes eu vejo sim uma evolução, só que passa um tempo eu volto de novo no mesmo lugar, ou ainda pior, talvez devendo ainda mais. Então o primeiro passo para que você realmente consiga sair das dívidas é você se questionar desses padrões, dessas dívidas que eu venho construindo ao longo dos anos, as decisões que eu venho tomando em relação ao dinheiro, elas envolvem outras pessoas? Sim ou não? Se faça essa pergunta. Cada vez que você vai lá e compra algo parcelado, a perder de vista, toma uma decisão de um compromisso financeiro a longo prazo, ou não, no dia a dia que você tá ali, passa numa loja, compra uma roupa ali que talvez você nem precisava daquela roupa naquele momento. Seu guarda-roupa tá lá cheio de roupas lindas, maravilhosas. Mas aí você tem um compromisso e você resolve que você tem que ter uma roupa nova para aquele compromisso. Não, eu não posso aparecer nesse compromisso sem uma roupa nova. Tem algum gatilho emocional aí por trás disso, né? Então, a mentalidade, ela representa 80%, né? As emoções, você entender quem você é na relação com o dinheiro, ela representa 80% da solução da sua vida financeira. 80%. E somente 20%
vem das estratégias que você vai usar, que é o que eu vou te passar aqui hoje. Vou te passar as estratégias, vou te passar um passo a passo. Só que se você não olhar pra você, o que vai acontecer com esse passo a passo que eu vou te passar aqui? Você vai anotar, você vai assistir a live, vai anotar tudo bonitinho e vai terminar a live, você vai deixar esse caderno, esse papel no canto lá e não vai decidir, não vai fazer nada. Amanhã você vai acordar, vai fazer tudo de novo igual e vai continuar. Vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano e aí você vai se ver no mesmo lugar. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave para a mudança. Eu falo isso por mim, falo isso pelo meu marido, porque sem autoconhecimento, sem entender o porquê nós fazemos o que fazemos, né? A gente não vai conseguir ter mudanças na nossa vida, tá? Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. Buscar entender de onde vêm essas programações que você te levam a comportamentos inconscientes, tá? E aí, eu vou te dar aqui um exercício que você já pode fazer para esse autoconhecimento, que é você olhar, pegue pelo menos 2 ou 3 dívidas maiores que você tem. De repente você, Elisa, eu não tenho empréstimos, não tenho dívidas, porém nunca sobra dinheiro na minha conta, né? Tudo que eu ganho eu gasto, chega no final do mês eu pago as contas, quando eu vejo, passou uns dias, já não tenho mais dinheiro nada, aí já estou usando cartão de crédito. Pense no que mais te incomoda hoje. O que mais te incomoda, né? É esse padrão repetitivo de ficar buscando empréstimo atrás de empréstimo? É esse padrão repetitivo de sempre estar gastando no cartão de crédito? Ou é esse padrão repetitivo talvez de não conseguir guardar dinheiro, de não fazer sobrar, de não realizar nada? Qual é o seu padrão repetitivo na área financeira? Comece a refletir sobre isso. Com base nesse padrão repetitivo, naquilo que mais te incomoda hoje, você vai usar essa seguinte ferramenta que eu vou te passar. A gente chama ela de 5 porquês. Os 5 porquês vão te levar à raiz desse problema. E eu vou te explicar como que funciona isso. Então, digamos que você identificou que o seu maior desafio hoje é sempre gastar muito no cartão de crédito. Então, você, por mais que você fale assim, eu vou reduzir o gasto no cartão de crédito. E aí, chega o próximo mês, você chega a fatura, leva um susto e fala, meu pai, de novo. Né? Vem o próximo mês de novo, porque você se viu sem dinheiro. Esse é um exemplo. Você vai se perguntar, por quê? Primeiro, por quê? É a ferramenta dos 5 porquês. Primeira pergunta, por que eu não consigo controlar os meus gastos no cartão de crédito? De repente vem a resposta, porque nunca sobra dinheiro. Chega lá no dia 10, eu não tenho dinheiro e aí eu tenho que comprar no cartão, porque se eu não comprar no cartão, da onde que eu vou tirar? Né? Talvez venha essa resposta. E aí você vai perguntar de novo a segunda pergunta do porquê, com base nessa resposta da primeira. E por que sempre chega no dia 10 eu tô sem dinheiro? E aí você vai buscar essa resposta. Talvez você fale assim, mas como que eu vou saber a resposta? A resposta vem. A sua mente tem todas as respostas. Dentro de você estão todas as respostas do que você vive hoje e as respostas do que você tem que fazer, inclusive, se você quiser sair desse lugar. Porém, o primeiro passo é a gente tem que escolher olhar para a pessoa que toma as decisões com o dinheiro. E esse movimento muitas vezes é o mais difícil. Muitas vezes, quando a gente está nesse padrão de dívidas, a gente consegue ficar todo mês, quando chega as contas, a gente se desespera e aí você fala, meu pai, tem que correr, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
Mas nos outros períodos, a gente não para se perguntar, se questionar. Quando tem dinheiro na conta, você é uma pessoa. E quando não tem dinheiro na conta, você é outra pessoa. Você fica ansiosa, ansioso, nervoso, preocupado. Mas e quando tem o dinheiro lá? Como você se comporta? Como você reage? Como você reage às pessoas à sua volta? Por exemplo, quando seus filhos te pedem algo. Se você tem dinheiro na conta, seu filho, sua filha pede algo, você vai lá e compra sem olhar se vai dar o orçamento ou não. E aí, nesse segundo porquê, você vai buscar essas respostas. Por que chega no dia 10 eu tô sempre sem dinheiro? Porque quando chega dia 1º eu recebo o meu salário e tudo já está comprometido. Eu paguei o boleto disso, paguei a fatura do mês passado, tal. Ok. Aí, o terceiro porquê? Porque o salário todo, a renda que eu tenho já está comprometida. E aí você vai buscar a resposta, entende? Então, assim, tudo que você precisa já está aí dentro, mas você precisa tomar uma decisão. E, gente, por incrível que pareça, sabe o que é mais difícil pra gente na vida? É tomar decisões. Não é mudar, não é fazer, mas é decidir. Porque a partir do momento que você decide mudar, decide de verdade, aí fica mais fácil. Eu digo isso pra vocês porque lá em 2019, quando eu tive uma grande perda financeira, eu era uma pessoa que eu não olhava pra quase nada em relação, não me questionava na minha relação com o dinheiro, eu só sabia que eu sempre estava correndo atrás. E quando eu tive essa perda financeira, eu tomei uma grande decisão. Só que por que eu tomei uma decisão ali? Porque doeu. Teve que doer assim, ó, na alma, pra eu decidir mudar. E esse é o grande problema nosso. Nosso cérebro é programado para ou fugir da dor, ou buscar o prazer. Então, se você vive nesses dois extremos, ou fico fugindo da dor, ou em busca do prazer, você não vai chegar a lugar nenhum. E muitas vezes a gente precisa que a dor bata muito forte ali, como aconteceu comigo. De me ver sem nada de dinheiro na conta, e pior, com dívidas, porque além de eu perder o dinheiro que eu tinha, eu fiz, né? Arrisquei lá meu dinheiro e tive que ainda pagar dívidas futuras. E ali eu entendi que eu estava agindo de forma inconsciente. E que tinha algo dentro de mim que eu não estava entendendo. E aí eu decidi. Eu falei assim, tá bom, eu decidi que eu ia fazer diferente. Eu não sabia como que eu ia fazer. E aqui já tá uma grande chave. Muitas vezes a gente não muda porque nós queremos um como. Nós queremos que alguém nos dê a mágica, nos dê a varinha mágica e fale assim, faça isso e a sua vida financeira vai mudar. Eu garanto pra vocês que se vocês entrarem na internet e digitar lá como mudar minha vida financeira, vai começar a aparecer propaganda de tudo quanto é coisa pra você. Com várias opções que parecem mágica, que você vai fazer hoje, amanhã você vai acordar milionária. Faça a afirmação disso, daquilo, e você vai mudar a sua vida financeira. Eu já fui essa pessoa. Já fui por muito tempo também, de buscar soluções mágicas. Só que as soluções mágicas, elas me levaram para lugares muito piores. Até mesmo lugares de perder ainda mais dinheiro. Porque não existe solução mágica. A verdade é que nós estamos aqui para aprender,
e crescer e evoluir e prosperar, sim. Isso é um direito de todos nós, porque nós já nascemos abundantes e prósperos. O fato de você estar aqui, inclusive me assistindo, tendo uma internet, um celular, você já é muito abundante e próspero. O fato de você ter saúde, de você ter talvez aí seus filhos, sua família, sua casa, um teto, comida, você já é muito abundante e próspero. Só que nós somos programados para quê? Quais são todos os estímulos que vêm o tempo todo para nós? Que se você não ter a vida igual a tal pessoa, que se você não ter o celular da marca XYZ, que se você não ter aquele carro não sei o que, você não é ninguém. E aí nós buscamos reconhecimento, querer ser vistas, ser amadas por aquilo que a gente tem. Mas não é esse o caminho. Por isso que eu falo da mentalidade, que 80% do resultado da mudança financeira que você vai ter na sua vida vem da sua mentalidade e do autoconhecimento. Porque a partir do momento que você vai se descobrindo e reconhecendo quem você é, você vai trazendo valor para a pessoa, para o seu ser, e não para o que você tem, você começa a se enxergar diferente. Você começa a enxergar um mundo diferente. E automaticamente você vai começar a atrair oportunidades para a sua vida. O dinheiro é uma consequência. O dinheiro ele é só um meio daquilo entre o que você entrega para as pessoas e você recebe em troca o dinheiro dessas pessoas. Como eu falei para vocês lá no começo da live, qual é a programação que nós crescemos e aprendemos? Que o dinheiro é um fim. Então, falo por mim, que, gente, a minha vida mudou, não tem muito tempo não. Qual foi a programação que eu cresci? Vindo de uma família com muita dificuldade financeira, onde muitas vezes quem mora em Curitiba, eu não nasci em Curitiba, nasci no interior do Paraná, uma cidade chamada Apucarana, mas na verdade eu nasci em Apucarana porque lá tinha um hospital, mas a minha família é da cidade de Califórnia, no interior do Paraná, que é uma cidade desse tamanho. E a minha família ela veio do interior do Paraná para a cidade grande, em busca, meus pais foram para lá com nós filhos pequenos, em busca de uma vida melhor, em busca de oportunidades, de trabalho. E nessa época, quando os meus pais foram embora para Curitiba, eu tinha somente 28 dias de vida. Foi em 1979, foi o ano que eu nasci. E desde lá, daquela época que a gente mudou para a cidade grande, em busca do sonho, da vida melhor, eu fui crescendo ali numa vida de muita... Nunca nos faltou nada, mas sempre foi com muito sacrifício, A gente ficava sozinho muitas vezes para os meus pais trabalhar. Nossa, muitas vezes, gente. Naquela época não tinha conselho tutelar, não, pra fiscalizar as crianças que ficavam sozinhas. Então, o que eu ouvia? Que se eu quisesse ser alguém, eu tinha que estudar muito. Tinha que fazer uma faculdade, tinha que arrumar um emprego e ficar 10, 20 anos trabalhando, trabalhar 35 anos com carteira assinada para eu me aposentar. Esse era o sonho, esse foi o sonho, a programação que foi implantada na minha mente. Qual é o ciclo da vida? Estudar, talvez, casar, ter uma família, trabalhar e se aposentar. Isso é a vida, Só que isso nos leva a esse caminho, na busca eterna pela construção dessa vida que alguém lá falou que era a vida que tinha que ser, que é isso que tem.
e você tem que se contentar. Mas não é. Não é só isso. Então, se você tá aí assistindo essa live e você tá nesse lugar que se viu talvez por muitos anos, assim como eu fiquei aprisionada nesse padrão de trabalhar para pagar conta, comece a buscar o autoconhecimento, entender quem você é, o que você gosta de fazer e não aceitar mais que isso é normal. Isso é o ponto. Estar endividado não é normal. Outra coisa pra gente finalizar essa parte da mentalidade. Por que eu falo bastante da mentalidade? Porque lembra que eu falei 80% é isso aqui. Você só vai sair a hora que você realmente começar a perceber que não é normal. Tem uma frase que as nossas mães gostavam de falar, né? Quando você falava assim, mãe, quero sair lá com as minhas amigas em tal lugar, né? Ou pai e tal. E aí a sua mãe falava assim, não, você não vai. Por que eu não vou? Porque você não é todo mundo. E aí você cresceu talvez com essa frase, você não é todo mundo. E aí você aceitou que não merece talvez uma vida melhor. Então use essas perguntas para você que eu te falei ali da estratégia da mentalidade, dessa ferramenta, os 5 porquês. Pega um caderno e começa a escrever. A escrita, ela traz informações do seu inconsciente, tá? O nosso inconsciente, ele guarda 95% de todas as informações que a gente tem. E a forma de escrever a caneta, né? Porque até isso nós paramos de fazer, cada vez mais celular, computador, acaba que deixa que a gente não escreve mais. Ó, eu escrevo tudo ainda, muitas coisas da caneta. Porque quando você escreve, você traz informações do inconsciente. Coloca a caneta ali, faz a pergunta. Por que eu estou nessa situação de dívidas? Responde a primeira resposta. Pega essa primeira resposta. E por que isso? E pega a terceira resposta. Quando você chegar na quinta resposta do porquê, você vai entender a raiz do porquê você está nesse padrão. Por trás desse padrão de dívidas deve existir muito medo. Medo. O medo é um dos motivos que muitas pessoas entram em dívidas. E eu vou te falar qual é o primeiro medo que faz a gente entrar em dívidas. O primeiro, né, que a maioria acaba entrando, não tô falando que isso aqui é o seu, mas um dos medos é o medo de não pertencer. O medo de não pertencer. Porque se eu não tiver uma casa, mesmo que seja financiada, eu não pertenço. Eu tô fora do padrão. Entende? E aí você vai lá e se endivida. Se eu não tiver um carro, eu também não pertenço. Então, muitas pessoas vão se endividando para pertencer, né? O outro medo é o medo de ficar sem dinheiro. Gente, isso aqui é incrível, mas tem. Muitas pessoas fazem novas dívidas porque tem medo de ficar sem dinheiro. E antes mesmo que o dinheiro, que ela nem sabe se o dinheiro vai dar ou não, ela já vai lá e faz uma nova dívida. Não espera ver o que vai acontecer. Não, já preciso fazer um empréstimo porque eu não vou conseguir. Você já admite pra você que você não vai conseguir dar conta. E aí você já vai lá e se endivida de novo. Então, essas 5 porquês vai te levar à raiz. E quando você chegar na raiz, você vai entender por que você está se comportando dessa forma. E quando a gente traz consciência para o nosso comportamento, das nossas decisões, automaticamente muita coisa já muda. Você já não vai ser mais a mesma pessoa. Porque a gente diz assim, nos processos terapêuticos, né, que quando a gente traz luz às nossas sombras, quando você coloca luz naquilo que você não vê, que está escondido ali dentro, você começa a enxergar as coisas de outra forma. E muitas vezes você só precisa mudar uma única coisa. Você muda uma coisa e tudo muda. Bom, passo número 2. Então, primeiro passo, mentalidade, autoconhecimento, para você sair das dívidas. Segundo passo, aqui vem uma estratégia. Não fazer novas dívidas. Sim.
E aqui está um grande ponto. Eu te desafio a não fazer novas dívidas nos próximos 30 dias. Você aceita esse desafio? Será que você consegue ficar 30 dias sem fazer novas dívidas? Faça esse compromisso com você. Hoje, como eu falei no início da live, é o dia da independência do Brasil. Como seria a gente decretar hoje a independência das dívidas? E realmente buscar viver a prosperidade financeira. Então, eu te desafio no dia da independência, que você escreva aí no seu caderno, se você está anotando, escreva. Eu me comprometo comigo e com a minha família, com os meus filhos, com a pessoa que você ama. Coloque alguém no compromisso que você ama demais. Coloque uma pessoa que você sabe que aquela pessoa representa muito para você. Se você tiver filhos, faça isso por seus filhos. Porque de verdade, gente, os nossos filhos não merecem ficar carregando nossas dívidas. E cada vez mais que eu me aprofundo nas terapias, né? Hoje também sou consteladora familiar. O que a gente vê? As pessoas repetindo padrões financeiros da sua família. Muitas vezes você repete os padrões do seu pai, da sua mãe na relação com o dinheiro e você nem percebe. Muitas vezes você olha para o seu pai e para sua mãe e você ainda critica eles, a forma como eles lidavam ou lidam ainda com dinheiro. E você faz igual. Sabe por quê? Tem um ditado que fala, né? Uma fruta nunca cai longe do pé. Porque foi com nossos pais que a gente aprendeu. Só que enquanto você não tiver consciência do que você está fazendo com o seu dinheiro, o que você está repetindo, ou muitas vezes você critica tanto a forma como seus pais lidavam com o dinheiro que você fala, eu vou fazer diferente, mas num lugar de julgamento, né? E você acaba aqui no fim, você faz igual também. Então, uma frase que eu acho muito, muito legal nessa questão da repetição de padrão é você dizer para você, se você vem repetindo algum padrão, né? Ah, meu pai vivia endividado, gastava todo o dinheiro que ganhava, ou minha mãe não conseguia ganhar dinheiro e de repente você é uma mulher e tá aí tentando empreender e não consegue avançar porque você não viu nenhuma mulher do seu sistema familiar empreender. Você não viu nenhuma mulher ter sucesso financeiro. E talvez você está aí buscando esse sucesso financeiro e não consegue. Por quê? Porque você está presa nesses padrões. Então, a gente precisa olhar para a vida financeira e falar, se você vive repetindo, dizer para você, esse padrão de dívidas, de estar endividado, acaba em mim. Porque se esse padrão não acabar em você, ele vai passar para as gerações futuras, para os seus filhos, para os seus netos. E pior, ele vai acabar com você. Então, ou esse padrão acaba em você, ou ele acaba com você. Então, faça esse compromisso. Coloca na folha aí no seu papel. Coloca seu nome, né? Elisângela, hoje, dia 7 de setembro de 2023, o dia da independência do Brasil, me comprometo a não fazer novas dívidas, independente do que acontecer. E eu vou comemorar isso daqui 30 dias. Eu vou comemorar isso com quem? Com as pessoas que eu amo, com meu filho, com meu marido, com a minha esposa. Porque o problema é que nós aprendemos a querer comemorar só coisas grandes, mas não, você tem que comemorar cada dia que você vencer. Talvez você se comprometa hoje a falar assim, eu não vou comprar mais nada no cartão de crédito nos próximos 30 dias. E talvez você já venha no teu pensamento ali uma justificativa de falar assim, mas Elisângela, eu não consigo ficar sem o cartão de crédito.
Porque senão eu não tenho dinheiro. Já paguei todas as contas. E aí eu vou trazer para você aqui a outra chave, que você vai conseguir. Você consegue. Você consegue. Mas sabe por que você acredita que não? Porque você nem tenta. Ou talvez você tentou e desistiu no meio do caminho e se embolou. E aí você fala, não, eu já não consigo mesmo. E não tenta. O grande problema da gente manter um padrão de dificuldade, seja financeiro ou qualquer outro na sua vida, é que você fica presa na situação que você está. Você fica preso na situação. E como que a gente sai dessa situação? Não focando na situação, mas colocando foco no que você está tentando mudar na sua vida. Então, tire o foco da situação que você está vivendo. Coloque foco naquilo que você está tentando mudar. Me comprometo hoje a não ficar mais endividado. Me comprometo hoje a reduzir, coloque metas, reduzir as minhas dívidas em pelo menos 30% até tal dia. Coloca meta. E sabe por que se você se comprometer a não fazer novas dívidas nos próximos 30 dias, sabe por que você vai conseguir? Porque tem uma grande sacada aqui. A sua mente, ela é tão inteligente, você não tem noção do poder que você tem aí na sua mente. Ela vai buscar meios diferentes para que você consiga se manter. Porém, você precisa tirar essa possibilidade do seu campo. Então, se você se compromete a falar, nos próximos 30 dias não vou usar cartão de crédito, não vou fazer novos empréstimos, não vou comprar coisa parcelada. 30 dias. Talvez você fale assim, mas 30 dias é muito, eu acho que eu não consigo não. Coloca a meta de 15 dias, então. Encurte a meta. Quando chegar daqui 2 semanas e você conseguir vencer essas metas, você vai lá e dá um check lá. Conseguir, comemora. E aí você vai para mais 15 dias. É assim que você vai começar a sair desse lugar. Fazendo coisas diferentes do que você fez até agora. Pessoal, tá fazendo sentido? Qualquer coisa vocês podem comentar aí, manda pergunta que depois eu vou responder. Uma das perguntas para você, nesse ponto aqui de não fazer novas dívidas, porque eu sei que é bem difícil, as pessoas que já estão no hábito, né, acostumadas com esse processo, no primeiro momento vai dar um bug na sua cabeça, porque você vai ver um monte de coisa, de medo, de preocupação, você vai criar histórias na sua mente do que pode acontecer de ruim, porque a nossa mente, ela sempre tem a tendência de olhar para os lados negativos. E você começa a criar na sua mente coisas que não existem. Você já começa a criar situações. Ai, meu Deus, se eu parar de usar o cartão, mas daí se eu precisar do dinheiro, e aí eu vou ter que... Entende? Então, assim, o que você vai fazer? Deixa anotado aí essa pergunta, coloca na sua geladeira, para você não esquecer. Compartilha com as pessoas que convivem com você. Essa pergunta aqui. Essa pergunta, gente, que eu vou falar pra vocês, ela me salvou um dia em um momento de desespero por conta de dinheiro. Desespero, juro pra vocês. Eu entrei em pânico porque surgiu uma dívida, né, do trabalho gigante que eu não sabia o que fazer, eu entrei em desespero. E eu falei com uma pessoa, busquei ajuda, porque tem horas que você precisa de ajuda, tá? A gente precisa de ajuda. E aí a pessoa falou assim, Elisângela, o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Lembra que eu falei que a gente cria as histórias na nossa mente? Então, se você decidir hoje que não vai usar o cartão de crédito mais pelos próximos 30 dias... e você já começou a vir preocupação, você fala assim, o que de pior pode acontecer? Pior que pode acontecer é eu ficar sem opção nenhuma, nem para ir no supermercado comprar um pão. E o que vai acontecer se você não tiver dinheiro para comprar um pão?
Quais são as outras opções? Se pergunte, quais as outras opções que eu tenho? Talvez você tenha que ir tomar café na casa de alguma parente seu. Talvez, e aí tá um grande ponto, tá? As pessoas que estão endividadas, a grande maioria, elas têm medo de pedir ajuda. Não tô falando de pedir dinheiro, mas tem medo de assumir para ela mesma que ela está numa situação complicada. Porque o nosso ego, ele muitas vezes não nos deixa nos permitir dizer que nós estamos numa situação difícil. Então, a pessoa que está muito endividada, muitas vezes ela busca solução por ela mesma, sozinha, né? E ela nem sequer pensa na possibilidade de que as pessoas vão saber que ela está com dificuldade financeira. Deus me livre se minha família souber que eu tô quebrada financeiramente. Pois é, Liz, o mundo julga muito, mas é aí que tá uma grande questão. Isso eu aprendi também depois, de muitas pauladas, né? Por isso que a gente precisa trabalhar a mentalidade. Quando você trabalha a sua mentalidade, seu autoconhecimento, você se blinda dos julgamentos. O que é o medo do julgamento? Quando você tem medo do julgamento de fora, na verdade, você está com medo do julgamento provavelmente, que vem lá da sua infância, um medo da sua mãe ou do seu pai. De decepcionar as pessoas que você ama. Por quê? O vizinho, a vizinha, amigo, eles não têm nada a ver com a sua vida. E isso é uma das coisas que eu sempre falo, né? Eu sou contra a gente compartilhar situações negativas da nossa vida financeira. Porque cada vez que você repete para você e para outras pessoas sua situação negativa, você está reafirmando mais ainda essa situação para você. Então, é a gente se colocar num lugar, em primeiro lugar, se eu não tenho dinheiro nem para comprar um pão, você olhar na sua casa, olhar à sua volta, o que você tem aí dentro da sua casa? Em vez de continuar nessa ilusão que o crédito vai te salvar, como seria você olhar na sua casa e de repente pegar alguma coisa ali que você tem, vender, oferecer um serviço seu? Muitas vezes a gente tem que até ser humilde o suficiente para pedir, não pedir, né? Mas oferecer algo em troca. Que isso já está aqui no outro passo que eu vou passar para vocês. Mas essa pergunta tem que ser: o que de pior pode acontecer? E sabe como que a gente se blinda do julgamento de fora? Focando na nossa família. As únicas pessoas que têm que se unir e estar próximas ali, né? Compartilhar os seus problemas é você, seu marido. Não envolver seus filhos nos problemas de adultos, principalmente em relação ao dinheiro, porque isso vai gerando muitas crenças nas crianças. Mas é você colocar para eles que muitas vezes eles vão te pedir coisa que eles vão ter que esperar, que vocês estão passando por um momento ali de desafio, mas isso vai melhorar, sempre buscando, trazendo para você, reforçando que isso é temporário. Porque olha só, se a gente continuar com o mesmo comportamento que a gente tem em relação à vida financeira, do que a gente teve todo o tempo até aqui, quais são os resultados que a gente vai ter ali na frente? Os mesmos resultados. Então a gente precisa, se quer resultados diferentes, a gente precisa fazer diferente. Então, primeiro ponto, blinde a sua mente com a mentalidade, com o autoconhecimento. Procure ver vídeos, né, informações gratuitas que tem na internet sobre o tema de prosperidade. Foque na prosperidade, não na dificuldade e na escassez. Se você não tem dinheiro para comprar um pão, se você tem um ovo na geladeira, agradeça por esse ovo. Faça um ovo mexido lá, né? Faz uma carinha bonitinha lá no ovo, põe né? Um cheiro verde lá que faça uma carinha feliz.
sabe? E seja grata por aquilo que você tem. Porque muitas vezes nós entramos em dívidas porque a gente está focado na falta, sendo que nós já temos muita coisa. Deixamos de focar naquilo que a gente tem para focar naquilo que a gente não tem. Terceiro ponto para você sair das dívidas, né? Primeiro, mentalidade. 2, não fazer novas dívidas. E 3, otimização dos gastos. Como que eu otimizo meus gastos? E aqui eu não vou falar de cortar gastos, que esse é um grande erro das pessoas que querem sair das dívidas. Querem cortar tudo, né? Fala assim, gente, olha só, fiz aqui as contas, esse mês não vai dar, e chama o marido, chama os filhos, chama a mulher e resolve que vocês vão cortar. Vamos cortar pizza, vamos cortar as saídas, vamos cortar isso, vamos cortar tudo. O que acontece quando você foca em cortar coisas? Você está focando na falta. Então, eu não sou a favor de cortar gastos, porque não é isso que vai resolver esse problema. Pelo contrário. Quando a gente fica nesse lugar de cortar, porque entra num desespero, você coloca a sua energia, baixa a sua energia. As pessoas à sua volta, a sua família, ficam todo mundo ali com essa energia de preocupação, porque agora a gente tá isso, aquilo. Então, a grande solução aqui nessa otimização de gastos, o que é? Você olhar para a sua vida financeira, pega lá a sua última fatura do cartão, pega as suas contas, coloca num caderno, olha lá tudo que você tem, soma tudo que você tem, né? Detalhadamente, porque muitas vezes você acha que o grande gasto financeiro está lá né, enfim, numa despesa e na verdade nem aquela despesa nem é. Veja onde estão os ralos, aonde mais sai o teu dinheiro. Qual é o lugar que mais está saindo dinheiro? E aí você vai olhar detalhadamente esses pontos, né, da situação hoje. Eu já peguei muitos mentorados que tinham um hábito da hora de fazer essa planilha. O que a pessoa fazia? Pegava o último 1 ano, ficava olhando 1 ano atrás. Fazendo planilha de 1 ano atrás. Por isso que eu falo, não é a planilha que vai tirar você desse lugar. Agora, você precisa ter um controle financeiro, a sua situação hoje, e aí isso aqui é o que vai fazer diferença. Você ter um orçamento. Quem trabalha com finanças em empresas, né, com administração, sabe o que é um orçamento. Só que o orçamento, o que ele é? Você vai colocar ali o seu planejamento dos próximos, pelo menos 12 meses, do que você tem de contas a pagar, e você vai definir metas para cada uma das suas despesas. O grande problema é que nós não definimos metas, né? Não aprendemos isso na escola. Quem aprendeu aqui a mexer com dinheiro na escola, né? Hoje, graças a Deus, as escolas estão começando a implantar a educação financeira para as crianças. Mas o que é você viver com um orçamento familiar? É você ter um plano de metas financeiras daqui para frente. Então, quando eu falo lá, né, você faz ali o que tem hoje. O que você tem de gasto hoje? Você quer ver um lugar que sai bastante dinheiro, né? E cada vez mais, e claro que tem toda essa questão da inflação, que tudo tá subindo, né? Mas o supermercado. O supermercado e comida, restaurantes, comida fora, são 2 grandes ralos financeiros. E aí nesses lugares, principalmente, você tem que ter meta. Se você usa o cartão de crédito para fazer compra do supermercado, você tá consumindo agora e daqui a 1 mês você tem que pagar. Então você já comeu combustível, enfim, você já consumiu e aquilo já se tornou uma dívida. Então talvez você já possa colocar um plano de metas para o supermercado e para refeições fora. Como? Define um valor semanal para isso. Uma das coisas que mais faz diferença, se você tem um hábito
E esse hábito eu identifiquei na minha família, depois a gente foi mudando. Que era o quê? Fazer aquela compra do mês, sabe? Você vai lá no supermercado, enche o carrinho, compra já tudo pro próximo mês. Esse padrão de comportamento, ele era um padrão de comportamento que vem lá da época da inflação, onde as pessoas realmente tinham que estocar comida. Só que eu te falo agora, vai lá no seu armário, faz uma revisão lá. Talvez tenha um monte de coisa lá que você comprou nas compras do mês passado, do mês atrasado, que você nem consumiu ainda. Que tá lá o pacote aberto, que você usou um pouquinho, cozinhou um pouquinho lá e ficou o restante lá, parado no armário. Tudo isso é dinheiro seu. Esse dinheiro já saiu do seu bolso ou já está na sua fatura do cartão. Então, talvez você mudasse seu comportamento de supermercado, fazendo compras daquilo que vocês vão consumir durante a semana. Não use o seu dinheiro já, não faça dívida já para 30 dias. Porque a gente tem esse padrão, mas a minha mãe fazia compra e enchia o... Se eu não tiver com o armário cheio, eu vou sentir que tá faltando comida. Mas isso é um padrão que a gente traz. Não tô dizendo que é certo, tá, gente? Porque não tem certo e errado. Tô falando pra você olhar maneiras de otimizar seu orçamento, pelo menos aí pelos próximos 30 dias. Faz um teste. Faz um teste. Em vez de você pegar aquele que recebeu o salário, vai lá e gasta já 500, 600, 800 reais no mercado, compra só o que você precisa, só o que falta. E aí você já vai conseguindo se reorganizar, de não usar tanto cartão esse mês, né? De usar o dinheiro que tem. E quer ver uma outra estratégia ótima para metas do supermercado? Como eu falei, definir uma meta semanal. E olha só que essa estratégia aqui vai te... Principalmente as pessoas acostumadas com crédito. Saque o dinheiro. Saque o dinheiro, pegue dinheiro. Hoje em dia, com Pix, cartão, as pessoas nem sequer andam com dinheiro mais. O dinheiro já está se tornando algo virtual. Então, uma das maneiras, talvez, de você quebrar esse padrão de fazer novas dívidas, cartão de crédito principalmente, é você ir lá e sacar o dinheiro do supermercado. Coloca num envelopinho, deixa lá em cima da geladeira e define com a sua família uma meta semanal. Olha, semanalmente nós vamos ter aqui 500 reais para consumo, para supermercado e comida. E você vai ver que vai reduzir muito. Porque quando a gente vai pagar as compras em dinheiro, dói mais. E aí você vai se controlar mais. Agora, passar o cartão de crédito lá no caixa não dói. Não dói. Você passa, quando vê, passa e beleza. Depois, quando vir a fatura, eu me viro. Então, aqui são coisas que você pode buscar. Entende que não é cortar, é você olhar para os hábitos e comportamentos, definir metas para otimizar os seus gastos. Principalmente se você está gastando além do que o seu orçamento supre, né? Você fazer esse check-up financeiro aí do seu comportamento, do seu padrão financeiro. Bom, quarto item. Falei pra vocês que ia ser uma aula, tá, gente? Estamos aqui falando aula mesmo. Quarto item. Priorização. Aqui agora nós vamos voltar nas dívidas, tá? Priorização de dívidas. O que é priorização de dívidas? Aqui entra um ponto bem importante. Você vai pegar todas as dívidas que você tem, empréstimo, financiamento, faturas de cartão de crédito que tem para vencer ou que está vencida. Se você está pagando o mínimo do cartão, eu já vou dar uma recomendação aqui para você nesse item aqui. Mas primeiro ponto, o que você vai fazer? Pega um caderninho básico aí, uma folha. Relaciona tudo que você tem de dívidas, tá? Dívida é tudo aquilo que você já tem um compromisso a pagar, já existe. Você não, né, ou você já consumiu, ou você já comprou, ou você já financiou, a dívida existe.
coloca no papel todas essas dívidas. Você vai colocar ali a parcela que você paga, mas um outro ponto muito importante, você vai colocar qual é o total da sua dívida. Por quê? Muitas pessoas, quando eu vou fazer a mentoria, quando eu sento com ela não tem noção, ela não sabe nem quanto ela deve. Você já parou para pegar o contrato do seu financiamento e ir lá no seu aplicativo? Qual é o saldo devedor do seu financiamento? Vai lá e coloca. Pega o financiamento do seu carro, vai lá e coloca. Se eu fosse quitar esse financiamento hoje, quanto seria? Fatura do cartão de crédito, você não vai pegar a faturinha que tem a vencer agora esse mês. Veja lá quanto você deve até você quitar todas as parcelas que já estão parceladas a perder de vista. Isso é bem fácil de você ver. Sabe o limite do seu cartão? Entra no seu aplicativo do banco e vai lá na opção limite. Lá vai dizer assim, se você tem um limite de 5 mil reais e tá falando assim, limite disponível 500 reais, o que significa? Que você já tem uma dívida de 4.500 reais de todas as compras parceladas que tem a vencer dali pra frente. Então você vai colocar ali na folha a dívida do seu cartão. Se tiver mais de um cartão, coloque de mais um cartão. E você vai listar todas essas dívidas. Ao lado dessas dívidas, você vai colocar se tem algum bem em garantia. O que é um bem em garantia? Por exemplo, financiamento do imóvel, da sua casa. A sua casa é um bem em garantia dessa dívida, né? Se tem o financiamento do carro, o seu carro é a garantia daquele financiamento. Se você tem um empréstimo pessoal no banco, não tem bem em garantia. Cartão de crédito não tem bem em garantia. Se você emprestou dinheiro para alguém da família, coloca ali também, tá? Emprestou dinheiro da mãe, do pai, coloca. E aí você vai colocar essa lista de todas as dívidas que você tem. E a priorização das dívidas, o que é? Aquilo que tem bens em garantia, você deve priorizar. Posso deixar de pagar, por exemplo, o financiamento da casa, né? Agora, empréstimo pessoal e cartão de crédito. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que talvez você já tenha ouvido falar ainda por aí. Mas essas dívidas, elas não têm bens em garantia. E se você deixar de pagar, ninguém vai prender você, tá? Ninguém vai vir na sua casa, o banco não vai mandar o oficial de justiça lá para te prender, porque você não pagou a tua fatura do cartão. Então, quais dívidas eu devo priorizar? Aquelas que têm bens em garantia, principalmente, né, aquelas que depende, por exemplo, se eu não pagar minha casa, né, vai perder. Gente, dívida é escravidão. Dívida é escravidão. Então, se você tem dívidas, quando você listar essas dívidas, escolher priorizar, o que é o objetivo aqui? Você escolher quitar essas dívidas o quanto antes. Lembra que no item anterior eu falei lá no segundo item, não fazer novas dívidas? Por quê? Quando você não fizer novas dívidas, você otimizar seus gastos e você fazer essa lista das dívidas que você vai priorizar para você começar a quitar uma a uma, o mais rápido que você puder para se livrar dessa escravidão, você vai ver que tem um caminho. É uma decisão. E quando eu falo ali, ó, não fazer novas dívidas, o que é o ponto, gente? Eu sei que muitas de vocês estão olhando e falando assim, é fácil falar. Só que eu tô falando aqui pra vocês de um lugar de uma pessoa que já também passou por isso.
E muitas outras pessoas também estão saindo e saíram dessa escravidão das dívidas com esse caminho. Só que porque quando a gente fala não fazer novas dívidas, o que que é? Você tem que parar de cavar o buraco. Se você tá no buraco, você só vai sair do buraco quando você parar de cavucar o buraco, não é mesmo? Então o primeiro passo é estancar, né? Se tem um sangramento ali, imagine que as dívidas são um sangramento na sua vida. Se você tem um sangramento, você primeiro tem que parar o sangramento. Tem que colocar algo ali para parar de sangrar. Parou de sangrar, aí você vai, né, passar remédio, tratar para curar esse sangramento, para cicatrizar esse sangramento. E aí essa cicatrização, ela leva um tempo. O grande problema é que nós não saímos desse lugar, sabe qual é? A gente quer tudo para ontem. A gente quer que as coisas se resolvam assim, ó, amanhã. Só que não. Se a gente passou 30, 40 anos nesse lugar, a gente precisa começar a fazer coisas diferentes para sair. Lembra que eu falei? Só que se você realmente se comprometer a sair disso, fazendo esses passos que eu tô falando aqui, o que vai acontecer? Em um ano e meio, você sai disso. Só que daí você fala assim, mas um ano? Só que o que você prefere? Ficar, né, levar esse um ano, talvez fazendo coisas que você não estava habituada e sair desse lugar? Ou você prefere continuar vivendo mais 5, 10, 15 anos escravo das dívidas, né? Como a Elis comentou ali. Então a gente tem que decidir sair. Só que pra sair, a gente tem que sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto talvez seja você ir lá, tá, né? Como eu falo assim, eu não sou a favor disso, mas muitas vezes vai ter que ser, às vezes você ir lá e cortar seu cartão de crédito. Corta com a tesourinha lá. Cancela seu cheque especial no banco. Porque nós temos que nos proteger muitas vezes de nós mesmos, sabe? Lá em 2019, quando eu tive a minha perda financeira na Bolsa de Valores, eu estava fazendo operações de trade na Bolsa. O que é operação de trade? A gente compra ações e vende, muitas vezes no mesmo dia, e a gente ganha dinheiro nessa operação. Eu fiquei 3 meses fazendo isso. 3 meses fazendo essas operações, e tinha dias que eu ganhava dinheiro e tinha dias que eu perdia. Quando eu perdi o dinheiro e eu decidi parar, eu tive que usar mecanismos para me proteger de mim mesma. Como? Eu tive que ir lá e desinstalar do meu celular os aplicativos de qualquer aplicativo que tinha investimento na bolsa. Sabe por quê? Porque nossas emoções, nossa cabeça, nossa mente, ela nos engana. Num dia você decide e fala assim, não vou mais usar o cartão de crédito a partir de amanhã. Decidi hoje aqui na live da Elis, 7 de setembro, minha independência das dívidas, não vou mais usar o cartão. Se você continuar com o cartão na sua bolsa, sabe o que vai acontecer? Daqui talvez, né, hoje é feriado, amanhã é sexta-feira, talvez chega lá no sábado, alguém te convida pra ir, sei lá, no churrasco. Não sei, ou vai alguém visitar você na sua casa e você não tem dinheiro para talvez oferecer algo para as pessoas e você vai lá, vou usar o cartão de crédito só mais hoje. Entende? Então, assim, nós temos que nos proteger de nós mesmos. Então, às vezes a solução tem que ser radical. Você tem que conversar com as pessoas da sua família. E aqui também tem um grande ponto. Muitas vezes você que está aí me assistindo, você é a pessoa que é responsável por cuidar do dinheiro da família. Senão você não estaria aqui. Você é a pessoa que administra o dinheiro da sua casa. E aí, por que às vezes você entra nesse bolo? Porque você não compartilha com as outras pessoas os problemas. Você quer resolver sozinho, você quer resolver sozinha. E aí você vai se enfiando mais. E você tem medo de falar com a pessoa que está do seu lado, com seu esposo, com seu marido, que você não tem dinheiro. Por quê que a gente tem esse medo? A gente tem medo de reconhecer que nós fracassamos na administração do dinheiro, né? Só que a gente precisa falar com as pessoas a realidade. Enquanto a gente não enfrenta a realidade, gente, não olha a realidade, o que é verdade,
a gente não vai sair desse lugar. Então, quando você decidir falar que você nos próximos 30 dias não vai fazer novas dívidas, não vai fazer empréstimo, não vai usar cartão de crédito pra nada, e você vai encontrar outra solução, porque eu sei que você vai, e eu já vou passar aqui um outro passo daqui a pouco, conversa com as pessoas da sua casa. Só que essa conversa, por que a gente tem medo de conversar? Né? Por que muitos casais não têm afinidade de conversar sobre dinheiro? Porque só deixa para conversar sobre o dinheiro na hora que as coisas estão difíceis, na hora que o bicho tá pegando, na hora que faltou o dinheiro. Aí chega pro outro e fala assim, ó, nós estamos quebrados, nós estamos sem dinheiro. Então, assim, o assunto dinheiro, ele vem no momento da dificuldade, mas não, vocês têm que conversar nos momentos que vocês estão bem também. Esse é o melhor momento até, né? Fazer planos, gente. Sentar com a sua família e fazer planos. Definir metas. Sonhos. Uma das coisas que mais nos motiva a sair das dívidas, como eu falo sempre, quando eu falo, né, faço lives de mentalidade, principalmente essa questão da atração, né, daquilo que a gente atrai para nossa vida, tudo que você coloca foco, cresce. Tudo que você coloca foco e energia, cresce. Então, você tem que tirar o foco das dívidas, tá? Como que eu tiro o foco das dívidas? Colocando um plano de um sonho que vocês querem realizar e focando nesse sonho. Porque aí seus filhos, sua família, quando você chegar lá e falar assim, seu filho pedir, mãe, quero que você... Vamos comer pizza hoje? De repente você não tem ali o cartão de crédito para usar e não tem o dinheiro e né, vai ter que fazer uma coisa ali para as crianças comer. Você fala assim, ó, a gente não vai comer pizza hoje. Porque lembra que a gente combinou de realizar aquele desejo lá no final do ano, de ir na praia, sei lá, o que for? A gente está fazendo uma poupança para isso. E aí a gente vai, né, abrir mão de comer a pizza hoje, mas a gente vai se aproximar mais rápido de realizar aquele sonho que a gente quer. Essa é a conversa. Não você chegar e falar assim, nós não vamos comer pizza hoje porque a gente não tem dinheiro. Cada vez que você fala para você, para sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para quem for, e ainda fala com a emoção de dor, nós não vamos porque a gente não tem dinheiro. Pare de repetir essa frase. Pare de falar que você não tem dinheiro. Porque você tem. Você tem dinheiro aí dentro da sua casa. Nas coisas que você talvez comprou um monte de coisa aí que você nem usa. Nas roupas que você comprou que tá lá no guarda-roupa, que você comprou por algum motivo emocional e não usa. Você tem dinheiro. Pare de dizer que você não tem dinheiro. Comece a responder, a usar essa resposta para você mesmo. É temporário. Eu estou fazendo aqui abrindo mão agora de ter isso aqui nesse momento, de ir lá na festa da pessoa que me convidou, esse final de semana eu quero ficar em casa. Temporário. Porque vocês têm um objetivo, vocês têm um foco. E todos estão olhando para o mesmo lugar. Muitas famílias estão endividadas porque não conversam sobre dinheiro, não conversam sobre a situação. Querem resolver tudo sozinha. Ou o homem quer resolver tudo sozinho, ou a mulher quer resolver tudo sozinha. E quando vai falar com o outro já chega no momento só da crise. Não. Tenham sonhos, falem dos sonhos de vocês. A gente foi programado para não sonhar. A gente foi programado para viver no limite, na escassez, no crédito. Essa é a grande verdade. E a gente precisa sair disso, dessa escravidão. Porque, gente, como eu falei, dívida é escravidão. Você escolhe continuar naquela escravidão? Sim ou não? Então, parece que é algo monstruoso. Lembra que eu falei pra vocês que você cria na mente assim, um monstro? Como que eu vou viver sem o cartão de crédito? Como que eu vou viver sem o empréstimo? Experimenta. Coloque metas. Como eu falei, coloca 30 dias, mas coloque os próximos 3. Se você sobreviva aos próximos 5 dias primeiro. E comemora.
Passou os outros 5 dias, mais 5 dias e comemora, sabe? Se você tem um dinheirinho guardado na poupança, pega lá um dinheirinho da poupança para os seus gastos de consumo dos próximos 30 dias, coloca a meta para esse dinheiro, saca o dinheiro para não usar nem o débito, porque você já está tão no piloto automático no cartão que é capaz de você pegar o cartão do débito e ir lá no supermercado, seja lá onde for, e você passar o cartão. Passa, vai passando, quando você vê, acabou. Então a gente precisa nos blindar de nós mesmos, criando novas estratégias para usar o dinheiro. E depois isso vai mudando. Essa frase aqui, olha gente, ela encaixa perfeitamente nisso que eu tô tentando passar para vocês aqui, que vocês têm que fazer coisas diferentes. Por quê? As dívidas, elas não chegaram aí sozinhas, né? Elas vieram de hábitos e comportamentos que você e sua família vieram trazendo ao longo do tempo. Elas não deram cria do dia para noite. Foram hábitos e comportamentos que foram vindo até chegar aqui na situação que você está hoje, certo? Só que o que acontece? Lá atrás, você começou esse hábito por necessidade. Todo hábito, ele começa por necessidade. Então, começa pela necessidade e ele se transforma em um hábito automático. Quando eu falo para você ali, não fazer novas dívidas, parar talvez de usar o cartão de crédito, você começa a dar um bug na sua cabeça de achar que você não vai conseguir, porque aquilo já se tornou uma solução de hábito automático na sua vida, para sua família. Você já aprendeu que o cartão de crédito, ele se tornou parte da sua renda. Ele faz parte da sua renda. Se tornou um hábito automático. Então, lá atrás, em algum momento, te faltou dinheiro e você recorreu ao cartão de crédito. O que isso instalou na sua mente? Que é fácil. O que a nossa mente sempre vai buscar? Aquilo que é mais fácil, aquilo que gasta menos energia. Então, você vai repetindo esses hábitos automáticos, sem perceber. Então, pela necessidade de algum momento lá atrás, isso se tornou um hábito. E agora, para você sair desse piloto automático, você vai ter que cortar esse hábito automático. Por isso que lá no início eu falei, né? Da mentalidade do autoconhecimento. Se questione como você chegou, o porquê. Lembra? 5 porquês você chegou nesse lugar de dívidas, né? Até você pode pegar, a hora que você chegar ali, ó, no item 4, que você listar as suas dívidas, pegue uma por uma e faça a pergunta dos 5 porquês. Por que eu fiz essa dívida? Por quê? Faça uma por uma. Você vai gastar ali uma meia hora, mas vai valer a pena. E aí você escolhe, decide fazer diferente daqui pra frente, tá? Item 5. Gente, eu falei que ia ser uma aula, né? Olha, são 6h19, eu não tô nem um pouco preocupada com o tempo, mas eu vou chegar aqui pra vocês. São 8 itens, tá? Já estamos indo pro final. Boa noite, Romara. Boa noite, Gi. Não sei se vocês estão aí ainda. Bem-vindos. Item 5. Esse aqui é um item bem importante, que vai te ajudar a sair das dívidas se você realmente estiver disposta. E esse aqui é um dos itens que eu mais gosto. Porque quando a gente começa a fazer isso aqui, vai te trazer uma motivação para você sair das dívidas, que é você começar a investir para pagar as suas dívidas e honrar seus compromissos. Lembra lá no item 4 que eu falei, priorize suas dívidas, que você vai listar as dívidas que estão, que tem bens em garantia. Essas dívidas você vai priorizar, ok? Cartão de crédito e empréstimo, se você não conseguir pagar a fatura integral do seu cartão, ou você não está conseguindo pagar um empréstimo pessoal, não faça outro empréstimo pessoal para pagar aquele empréstimo. É muito melhor que você deixe de pagar o cartão e o empréstimo e você vai fazer o quê? Vai usar esse item 5. Você vai começar, né?
Ai, não vou conseguir pagar o cartão. Beleza. Só que você não vai só deixar a dívida lá. O que a grande maioria das pessoas faz, e isso é uma cultura muito que se espalhou pelo Brasil, né? Acho que até por isso que esse número gigante de 69 milhões de pessoas inadimplentes, porque a pessoa fala assim, eu não vou pagar o cartão. E depois, lá daqui, sei lá quanto tempo, eles vão me mandar uma negociação e aí eu pago lá, né, uma dívida de 30 mil, eu pago por 500 reais. Gente, não é isso que é o caminho seguro para você sair das dívidas. Sim, se você não consegue pagar o total, não pague nada. O que vai acontecer com esse cartão de crédito? Vão se passar ali 6 meses, né? Você vai receber ligações sim. Só que nesse tempo você não vai fazer de conta que a dívida não existe. Você vai começar a montar uma reserva para honrar esse compromisso. Mentalidade de abundância não é você deixar a sua dívida lá e fazer de conta que ela não existe, porque isso é uma mentalidade infantil. Crianças não assumem as suas responsabilidades. Adultos assumem responsabilidade. Se você gastou no cartão, aquele compromisso é uma dívida sua. Qual é a diferença? É que você não vai pagar todos esses juros abusivos que os bancos e cartões de crédito cobram. Por exemplo, do cheque especial e cartão de crédito. Então, o que você vai fazer? Não consigo honrar? Ok. Não vou, né? Preciso sair dessa bola de neve. Vou parar de fazer novas dívidas. Não vou pagar essa fatura do cartão, que são despesas de consumo, tá, gente? Lembra que eu falei? Olha suas dívidas primeiro. Lista. Não vou conseguir pagar o cartão. Total. Você não vai pagar. Só que em contrapartida, você vai ter que criar um fundo de reserva para quitar e honrar esse compromisso. E não é esperar a dívida caducar, porque isso é uma informação que eu vou te passar aqui. Dívida não caduca. Dívida não caduca. Ela não some. Se a Romara, né, tá aí, ó, Romara Consultoria de Crédito, minha amigona, lá do Minas Gerais, ela, né, especialista aí em dívidas, ela pode confirmar que a dívida não caduca. Isso é uma coisa que falaram pra você que não existe. O que acontece? O seu nome fica em restrição, ele pode ficar em restrição por até 5 anos. Passados os 5 anos, seu nome ele tem que sair da lista de restrição pela Lei de Proteção do Consumidor. Porém, essa dívida continua, você continua devendo para o banco. Então, qual é o plano que eu oriento os meus clientes? Se você não conseguir honrar o compromisso do seu cartão de crédito, você não vai pagar no primeiro momento, porém você vai fazer um plano para juntar o dinheiro para pagar o valor que você deve. E talvez um pouquinho mais ali por conta dos juros, mas não total. Porque o cartão de crédito é assim, ó, se você deve hoje 5 mil e você não pagar, mês que vem você já deve 6. E no outro mês é juros sobre juros, né? Juros compostos. No outro mês você deve 8, no outro mês você deve 10, no outro mês... Uma dívida de 5 mil, facilmente em 6 meses você vai estar devendo 20. 25 mil reais. E aí muitas pessoas se desesperam. Mas o que você vai fazer? Se você tem essa mentalidade que você vai honrar esse compromisso, você está juntando dinheiro para pagar e você vai pagar no mínimo os 5 mil. Não é você ficar com essa mente de que a hora que vir lá 500 reais eu pago. Não. Você gastou 5 mil, você consumiu 5 mil. Você tem que pensar que o banco, ele acreditou em você. O banco te deu um crédito. Ele confiou em você. E você foi lá e comprou algo que te beneficiou, né? Aquele momento que você usou o cartão, que você pegou o empréstimo, você teve um benefício. E qual é a grande dificuldade das pessoas? As pessoas ficam com raiva do cartão. Fica com raiva do banco. Por quê? O banco vai te ligar, o banco vai te pressionar, porque eles estão fazendo o trabalho deles. Eles só querem receber aquilo que é deles, que eles te deram dinheiro para você usar e agora eles querem receber.
Então, se você ficar nessa postura de que, ok, eu não vou conseguir honrar tudo isso aqui, vou me organizar, vou fazer meu orçamento, né? Eu extrapolei, não vou mais usar cartão, não vou mais fazer novas dívidas, vou pegar esse dinheiro que eu não vou pagar esse cartão agora, vou ficar aí, né, sem usar o cartão. Só que uma parte que você já consegue, você já vai fazer uma reserva para quitar esse cartão e pagar no mínimo, que eu acho que, né, o mínimo justo é aquilo que você deve. Então, para que você faça esse acompanhamento, você tem que ter o valor real da sua dívida hoje. Se você não vai honrar seu cartão de crédito que vai vencer agora esse mês, se você está vendo que está apertado, ou aquele empréstimo lá que você não vai conseguir pagar, olha, tira um print lá, qual é o saldo de hoje? O saldo da dívida hoje. E guarda isso. Porque quando vir um acordo para você, você vai honrar no mínimo esse valor. Você vai assumir a sua responsabilidade. Então, esse passo 5 você vai criar uma reserva para honrar seus compromissos financeiros, só que você não vai deixar esse dinheiro aí na sua conta parado, porque sabe o que vai acontecer, né? Lembra que eu falei que nós temos que nos proteger de nós mesmos? Sim, então você tem que criar uma seguinte estratégia. Você vai criar um fundo de quitação de dívidas, né? Ou, eu não gosto muito de usar essa palavra, eu gosto de falar de compromissos, porque dívida, ela traz um peso muito grande, né? A palavra dívida. Se você for pesquisar o significado da palavra dívida, inclusive ela fala que é essa questão que eu falei de escravidão. Então comece a olhar para esses compromissos, essas dívidas, com um olhar assim, o que isso me trouxe de benefício? O que isso me trouxe de bom? Porque, né? Essa dívida te trouxe alguma coisa lá atrás. Então você agradece por isso e aí você vai criar ali um fundo de honra financeira. Esse é o nome que eu gosto de falar. Cria um fundo de honra financeira. Coloca esse nome mesmo lá no seu investimento. E você vai começar a investir esse dinheiro. Porque olha só a mentalidade. Você vai sair da mentalidade de uma pessoa de escassez para uma pessoa próspera. O que uma pessoa próspera faz? Ela não paga juros. Ela recebe juros. Então, lembra que você vai deixar essa dívida ali congelada, esse compromisso por um tempo? Você diz pra você, até se o banco te ligar, reforça isso pro atendente. O cara vai te ligar e você fala assim, olha, nesse momento eu não tenho disponibilidade para honrar esse compromisso que eu fiz, mas eu vou pagar. Não agora, mas em outro momento. Eu estou me preparando para honrar esse compromisso. Diga isso, porque quanto mais você afirmar, não é nem pela outra pessoa que está do outro lado do telefone, tá? Porque o que vai acontecer? O cara que vai ligar para você, ele não tem culpa de nada. Ele é um funcionário da empresa de cobrança, do banco, que ele está fazendo o papel dele. Não adianta você ficar nervoso, ficar bravo. Tem pessoas que xingam, né? Esquece que do outro lado da linha tem um ser humano ali também. E claro que eles são bem... né? Muitas vezes muito, como é que eu vou dizer assim, bem persuasivos, né? Eles vão te falar com você com firmeza, que você tem esse compromisso, tá, você vai manter no seu lugar. Lembra que eu falei do primeiro item, mentalidade, gente? Se mantenha no seu lugar, você sabe que você tá fazendo algo para honrar esse compromisso, você não tá escondendo de ninguém, você não tá fugindo de ninguém. Atenda o telefone com a maior tranquilidade possível. Deixa a pessoa falar lá do outro lado. E aí você só responde na maior tranquilidade. Fala o nome da pessoa, se for possível. Fala assim, olha, fulano, eu sei que você está fazendo o seu trabalho. Eu sei que é o seu papel me cobrar. E eu sei que eu estou devendo. E eu vou honrar esse compromisso. Porém, nesse momento, eu não tenho ainda a disponibilidade. Porque quando você fala isso, você além de estar, né, sendo educada e respondendo a pessoa, mas não é nem pela pessoa, você está reafirmando para você, para sua mente, que você vai honrar aquele compromisso. Você está afirmando para você, pense nisso, ó, cada vez que você responder o atendente que te ligar cobrando com essa afirmação, você está reprogramando a sua mente, dizendo que você é uma pessoa que honra os seus compromissos,
que você não tá fugindo de ninguém. E você vai pagar na hora certa. E o valor justo. Não vai pagar valores abusivos de juros. Porque existe uma máquina aí que incentiva você a pegar crédito, cheque especial, empréstimo, cartão de crédito. Eles só vão te liberando, te afundando. Existe sim. Mas você tem que ser mais inteligente do que eles. Se você continuar, né? Lembra que eu falei? A gente tem que usar a nossa mentalidade, gente. Então você vai abrir uma conta numa corretora de valores, num banco que você não é o banco que você usa para pagar conta. Você vai abrir uma conta que seja difícil, não é difícil o acesso, mas lembra da proteção, se proteja. Abre uma conta de preferência numa corretora. Se você não conhece muito corretora, tem medo, dá uma pesquisada. Depois no final que eu vou falar para você também uma forma que como eu posso também te ajudar nisso. Mas você vai começar a investir uma parte desse dinheiro para honrar esses compromissos que você vai deixar por enquanto ali, tá? Você pode investir, por exemplo, num CDB de liquidez imediata e resgate imediato. E aqui eu já vou falar uma coisa. Se você deixar de pagar sua fatura do cartão agora, em setembro, muito provavelmente você não vai conseguir uma negociação para pagar o valor justo. Lembra que você vai pagar aquilo que você deve. Você não vai conseguir uma negociação pelos próximos 3 meses. No mínimo, para você conseguir uma negociação justa, pode levar de 6 meses a 1 ano. Então você já tem que ter isso na sua cabeça, que 6 meses a 1 ano pode ser que o banco vai ficar te cobrando. Só que enquanto ele te mandar propostas com muito além daquilo que realmente você deve, você não vai aceitar o acordo. Você vai continuar mantendo seu investimento. Então, até para te proteger, eu investiria em algo que tenha pelo menos ali o resgate no mínimo de 6 meses. Você encontra nas corretoras de valores CDBs para 3 meses, 6 meses, 8 meses. Porque isso vai proteger você, inclusive, de querer a hora que você vê um dinheirinho ali. Se você não tem o hábito de juntar dinheiro, olha só. E aí você começa a investir para honrar o compromisso. Se você deixar no investimento que você pode pegar a qualquer hora, vai chegar lá no Natal, de repente, né, te convidaram para passar o ano novo na praia e você se empolga e fala assim, vou usar esse dinheiro aqui. Daí lá, né, isso é um grande erro também. Que as pessoas às vezes têm um dinheiro para receber, sabe que tem férias para receber, ou 13º para receber, não sei o quê, e a pessoa fala assim, eu vou usar esse dinheiro aqui da dívida aqui que eu tô juntando e daí depois eu reponho. Você não vai repor, porque pode acontecer outras coisas e você não vai. Então você tem que ser muito disciplinada, muito consistente, saber que você está no caminho para sair da prisão das dívidas. E você vai ter que ter essa disciplina. E aí aqui eu vou dar uma grande chave para você. A disciplina, a consistência, ela é bem difícil da gente ter quando a gente não tem o hábito. Lembra que eu falei pra você? Você cria o hábito de entrar nas dívidas por necessidade e depois ela se torna um hábito automático. Os investimentos para honrar seu compromisso tem que ser da mesma forma. Você vai começar e vai fazer isso se tornar um hábito. E esse investimento, esse dinheiro para honrar esse compromisso, você tem que fazer de uma forma que você nem precise você ir lá e pegar e fazer. Já coloca uma programação na sua conta para sair o dinheiro automático da conta X para ir lá pro investimento. Nem conta com esse dinheiro, tá? O que vai acontecer quando você começar a investir esse dinheiro para honrar esses compromissos? Eles vão render juros. E aqui você saiu da escassez, olha só, você saiu da pessoa de escassez que paga juros para os outros, para uma pessoa que recebe juros. E quando você chegar lá 6 meses, 8 meses depois para quitar esses compromissos,
você nem vai se disponibilizar de todo o dinheiro, né? Que desembolsar todo o dinheiro. Uma parte disso vai vir dos juros do rendimento dessa aplicação. E aí você vai quitar seu compromisso. Mas lembre-se, gente, que vocês têm que seguir esses passo a passo, senão não funciona, né? Primeiro trabalhe a sua mentalidade de autoconhecimento para entender por que você chegou nesse lugar. Também não adianta só buscar a mentalidade de autoconhecimento, porque eu conheço muitas pessoas, eu trabalho com muitas terapeutas que vivem no autoconhecimento, vivem buscando resposta, mas não faz nada com a resposta. Eu sou consteladora também, familiar. Só que as pessoas faz a constelação, o que a constelação faz? Ela mostra pra você, ela abre pra você ali o porquê. Só que daí você não faz nada com aquilo. Você precisa fazer. E essas ações que eu tô te passando aqui, elas são ações que você vai colocar em prática. Porque você vai fazer diferente. Entende? Então, mentalidade e autoconhecimento e a estratégia. As duas coisas têm que ser feitas juntas. Senão você nunca vai sair desse lugar. E quanto mais você ficar procurando, mais coisas você vai achar. Porque nós somos... Eu falo pra você, a gente vai morrer e não vai achar todos os BOs que a gente tem pra tratar, tá? Não adianta. Acho que nós estamos... Eu acredito, né? Esse é o meu ponto de vista, que a gente nasceu e veio pra esse mundo não é por acaso, a gente não veio nessa família por acaso, a gente não passou os desafios que a gente passou por acaso e você não está passando esse desafio que você está passando agora por acaso. Inclusive, os desafios, os problemas, eles vêm para nos... Inclusive, não é nem por mal. Eu acredito que eles vêm para ajudar a gente a realmente ter a oportunidade de sair daquilo. Então, o resultado que você tem, ele está te mostrando algo. Se você está em dívidas, essas dívidas, elas querem te mostrar algo. Que é a tua oportunidade de sair daí. Só que você tem que querer. E aí, quanto mais você não fazer nada diferente, não fazer nada para sair, o que vai acontecer? Você vai continuar rodando aí. É como se você tá aqui, daqui a pouco você dá uma voltinha, sai, toma um fôlego, né? E você fala assim, ufa, consegui um empréstimo. Nossa, dá um alívio. Beleza. Você pagou as contas. O que aconteceu uns dias depois? Caiu de novo. Então, olhe para os seus desafios financeiros como algo para que realmente você possa fazer diferente. Dentro da constelação familiar, na visão sistêmica, a gente fala sempre uma frase, né? A gente pede permissão para os nossos ancestrais, permissão para a nossa família para fazer diferente. Só que você pede a permissão para fazer diferente, mas você continua fazendo igual. E aí não vai adiantar. Você vai ficar no mesmo lugar, tá? Então, recapitulando. Passo 1, mentalidade de autoconhecimento, entender por que você está nesse padrão. Entendeu? Próximo passo, não fazer novas dívidas. Faz um detox aí, pelo menos 30 dias sem fazer novas dívidas. E eu tô falando cartão de crédito e empréstimo, seja de quem for. 3, otimização dos seus gastos. Tenha uma foto da sua vida financeira, dos detalhes, aonde está indo o seu dinheiro, né? Qual o comportamento que vocês têm, hábitos que vocês têm que mudar. Você e sua família, né? Caso você tenha mais pessoas. 4, priorização das dívidas. Você vai ver as dívidas que realmente tem algum risco, tem bens que estão atrelados a a essa dívida, porque aí senão você pode correr o risco de ser executado. Então, né, essas dívidas você tem que honrar. Agora, empréstimo pessoal, cartão de crédito, que são dívidas de consumo, ninguém vai te prender por causa disso, então você vai fazer uma programação de fazer né, se não tá dando para honrar, mas você vai parar de usar. Lembra? O segundo item, não fazer novas dívidas. E aí você vai criar uma estratégia para sair desse lugar, que é investir, guardar dinheiro, fazer uma reserva para honrar esses compromissos daqui 6, 8 meses para você sair desse lugar. Próximo item, você vai criar também um fundo de reserva de emergência. Porque o que mais faz a gente entrar em dívidas? Os imprevistos também, né? E todos nós estamos sujeitos a imprevistos. Todos nós estamos sujeitos a
sei lá, quebra o carro, às vezes bate o carro, às vezes alguém fica doente, ou sei lá. Imprevisto são algo que a gente não tem como fugir, né? Então, o que você tem, o que você pode fazer? Aquilo que está dentro do seu controle. Não queira fazer aquilo que você não está no seu controle. O que está dentro do seu controle? Deixar uma reserva ali para caso surja um imprevisto e você não se endividar de novo, porque se você não tem reserva, você vai ter que recorrer na emergência a um empréstimo de novo. Então você vai criar um fundo de reserva de emergência, e aqui eu já vou falar de novo que eu não gosto também de usar a palavra emergência. Eu trocaria aqui, faço essa sugestão para os meus mentorados, minhas mentoradas, de usar a palavra reserva da prosperidade ou reserva de oportunidade. Crie outro nome, menos reserva de emergência. Então você fica focado que essa reserva aqui é para emergência, e aí vai acontecer emergência e você vai acabar usando o dinheiro. 7, gerar renda extra, né? Buscar novas fontes de renda. Não ficar preso somente na renda que você possui hoje. Muitas pessoas, durante a pandemia, quando surgiu ali, né, todo aquele caos, muitas pessoas perderam sua renda assim de uma hora para a noite. Gente, talvez a televisão, lógico, né, tudo querem colocar medo na gente, e eles vão focar somente nas pessoas que quebraram, nas pessoas que estão passando fome, que ficaram sem dinheiro, né? Mas do mesmo jeito que as crises trazem dificuldades, elas trazem muitas oportunidades. Só que só vai acessar a oportunidade as pessoas que estão enxergando e olhando e focando na oportunidade. Então, muitas pessoas na pandemia sim quebraram, mas muitas pessoas também ficaram muito ricas e milionárias. Pessoas comuns, assim como eu, como você. Porque elas enxergaram ali a oportunidade de fazer algo que elas, né, para se virar ali, e ali surgiu, da renda extra surgiu um novo negócio. Então, quando eu falo aqui para vocês, não usar mais cartão de crédito, não usar mais empréstimo, o que eu tô falando para vocês lá que eu falei no começo? Você tem que cortar essas coisas que vão fazer você ficar ali na zona de conforto, que você só conhece aquela opção. E quando você se vê ali no precipício, tipo, não tem mais pra onde correr, eu não tenho cartão de crédito, não tenho cheque especial, não tenho empréstimo, o que eu faço? Pergunta pra você mesma, o que eu posso fazer hoje pra gerar uma renda extra? Olha na sua volta, na sua casa, se você é boa de fazer um bolo, sei lá. Gente, a gente precisa buscar novas oportunidades e possibilidades. E muitas vezes nessas possibilidades você vai descobrir que tem um talento seu que você nem sabia que tinha. E de muitas vezes da renda extra, as pessoas que fazem isso aqui que eu tô te falando, ela vai na renda extra e o que acontece? A renda extra se torna a renda principal. Porque as pessoas que decidem, que vão lá pro fundo do poço e ela toma uma decisão de falar, eu vou sair desse lugar, essas pessoas crescem, gente. E daí passa 1 ano, 2 anos, essas pessoas estão lá em outro lugar, sabe, prosperando. E aí você olha para aquela pessoa e fala assim, caramba, como que aquela pessoa saiu do nada e tá lá em cima? Porque ela toma uma decisão. Não ficou ali chorando debaixo olhando pros boletos, sabe? Quando você estiver muito em desespero, sabe o que você faz? Vai fazer alguma atividade manual. Ó, a Elis tá fazendo doce gourmet. Isso aí, Elis. Faz doce gourmet, divulga. Só que tem um detalhe, Elis, aí. Eu não sei o que você faz com esse dinheiro dos doces. Mas se é uma renda extra, se você tomar esse espaço que eu tô te falando aqui, pega essa renda extra, boa parte dela, ou a maior parte dessa renda extra, e faça reserva para sair das dívidas, para quitar seus compromissos. Porque não adianta nada eu fazer renda extra e também aumentar os gastos extras, entende? Se você fala assim, não, eu tô fazendo essa renda extra aqui, então agora eu posso ir lá comprar uma blusa nova, eu vou lá e compro uma coisa para minha casa, eu vou lá, entende? Tem que ter um objetivo, tem que ter um foco.
E se você colocar essa estratégia de foco, falar assim, eu vou aprender a investir esse dinheiro, tudo que entrar da renda extra que eu tô fazendo, eu vou investir. E cada vez que você vê o seu dinheiro aumentando lá na tua reserva para esse objetivo, ou, né, você vai se empolgar ainda mais e você vai querer fazer mais. E daqui a pouco você vai, entende? É isso que gira. A sua energia, onde está seu foco. Tá? A gente tem que tirar o foco e parar de se olhar como vítima das dívidas. Esse é o problema. Enquanto a gente se olha como vítima das dívidas, a gente vai continuar vítima das dívidas. Então, sabe? Comece a colocar objetivo nisso. Né? Renda extra. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que ela falou que ela doava todas as roupas da filha dela, né? E ela passando um monte de endividada, um monte de conta. Falei, tá tudo bem a gente doar uma parte daquilo que a gente tem, só que você tem que pensar que você tá cheia de coisas de dívida. Então pega essas roupas agora nesse momento e vai, divulga, vende. Não passa pra frente. Você teve um custo pra você. Você pagou por aquilo. Não é errado. A gente acha que é humilhante e tal. Não tem nada disso, gente. Pare de se preocupar com o que os outros pensam. Foque na tua vida, que vocês vão ver que as coisas... Se dê um prazo. Fala assim, ó. Lembra? Hoje é o dia da independência. Coloque um prazo. Daqui 1 ano eu não escolho mais estar nesse lugar. Dia 7 de setembro de 2024 vai ser outra situação. E o 8º e último item, olha gente, já deu 2 horas, ó, eu falei que ia ser uma aula, né? Eu não vou deixar salva essa live, porque eu até vou usar ela para conteúdos. O 8º e último item é você criar essa estratégia de negociação das suas dívidas. Então, você tem que se preparar. Você vai juntar o dinheiro, vai investir para que o dinheiro vá gerando juros e você vai buscar estratégias de negociação. Porque quando o banco te ligar lá daqui 8 meses, daqui 1 ano para você negociar sua dívida, você vai estar preparada para saber como negociar isso. Primeiro, começando com aquilo que eu falei lá atrás. No mínimo, você vai pagar aquilo que é o valor real da sua dívida. Nem menos, não vai pagar menos, porque se você pagar menos, lembra que eu falei que a dívida não caduca? O que isso significa? Se você deve no seu cartão de crédito hoje 5 mil e você vai lá e deixa passar 5 anos e faz um acordo e paga por 1, você vai ficar com o seu nome numa lista negra do Banco Central, onde eles vai constar que você deu prejuízo para aquela instituição financeira, tá? E aí qualquer coisa que você for fazer em outro banco que seja, essa questão vai aparecer. Então, uma das estratégias de negociação das dívidas você vai honrar esse compromisso, no mínimo, pelo valor que você deve da sua dívida real, dívida hoje. Então, essa é uma estratégia. Existem também várias leis de proteção ao consumidor, tá? Que muitas pessoas desconhecem, dessa questão dos juros abusivos, seguro prestamista. Observa aí nos empréstimos que você fez, nos últimos que você fez, se eles cobraram seguro prestamista, porque você talvez tenha dinheiro ainda para restituir. Seguro prestamista não é obrigatório, existe uma resolução do Banco Central que diz que você não é obrigado a fazer seguro prestamista ao contratar um empréstimo. Então vai lá no seu contrato, vê se tem esse seguro, você pode ligar na central do banco e solicitar inclusive o reembolso, tá? Então essa é a última coisa de estratégia para você negociar suas dívidas. Como eu sempre falo, né, qualquer coisa que eu falar aqui, o primeiro item é o mais importante, porque você tem que ter um emocional, trabalhar muito bem seu emocional para lidar com isso, começando porque o seu nome vai ficar sujo. Se você nunca teve seu nome sujo, isso eu entendo perfeitamente que é difícil para você, mas
provavelmente é necessário para uma proteção sua. Porque você com nome sujo não vai conseguir fazer novos empréstimos e nem novas dívidas. E isso vai te proteger até e vai te incentivar a buscar outros meios de você sair dessas dívidas. Então, muitas vezes a solução é essa, infelizmente, do que você continuar fazendo a mesma coisa, tá bom? Então, ficou alguma dúvida? Me chamem no direct. Eu estou fazendo o seguinte, gente. Quem tiver interesse em que eu olhe mais profundamente para a sua situação, manda um direct para mim que eu vou agendar uma sessão gratuita com você de diagnóstico, uma conversa. A gente vai ter uma conversa ali de 30 minutos. Você vai me falar qual é a situação que você se encontra, eu vou te dar uma direção e te dar aí talvez um caminho, uma oportunidade que você possa ter aí o meu acompanhamento também, tá? Por quê? Eu sei o quanto é difícil a gente sair desse lugar sozinho, e principalmente quando a gente tá muito enroscado. E fazer sozinho, muitas vezes a gente faz, só aumenta ainda mais, né, os problemas. Em vez de a gente sair, a gente vai se afundando, se afundando, se afundando. Então, muitas vezes você precisa pedir ajuda, né, precisa de apoio emocional para sair desse lugar, muitas vezes. Então, eu estou disponível para quem quiser, me manda no direct, manda uma mensagem e eu vou conversar com você e vou te ajudar e dar um start para você sair desse caminho aí, desse bolo, né, de dívidas. E quem sabe daqui a um ano, na próxima independência do Brasil, né, você estar aí realmente independente, né, com a sua independência financeira, livre dessa prisão das dívidas, tá? Então, espero que tenha feito sentido. Quem assistiu desde o início aí, parabéns por você ficar aqui 2 horas junto comigo. Foi forte, né? Firme e forte aí junto comigo. Muito obrigada por também estar aqui comigo esse tempo. E espero que realmente algo, pelo menos alguma coisa aqui do que você ouviu, você consiga pôr em prática. Porque realmente foi um passo a passo para você colocar em prática e sair desse lugar. Decrete hoje na sua vida a independência, né, das dívidas. É o dia da independência ou morte, né? Que seja a nossa independência, a sua independência, tá bom? Obrigada, gente. Um grande beijo para quem ficou aí e continue me acompanhando aqui no meu Instagram. Até mais. Obrigada, Elis.